Fulvio ici. Vingegaard a ruota, Ciccolo aveva messa nel mirino, testa a testa con Vingegaard, Ciccolo da un'occhiata. Wagner Ciccone, Wagner Vingegaard. Oi, 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 oi. It's a glorious victory in Val d'Escaray for the Danish superstar. Atakował na ostatnich metrach, żeby wyprzedzić Portugalczyka. Próbuje Jonas Winigo i kto będzie lepszy? No tym razem jednak Duńczyk. För där går tiden ut mot Almeida, 13.08 på portugisen. Och det blir 7, 8, 9, 10 sekunder. Con una exhibición en danés, su participación y su victoria en la Vuelta Ciclista España. Jonas Vingegaard qui s'envole Bambola del Mundo. One final look, and Jonas Vingegaard finishes the job. He does so in his own style. Momento-chave no Alula Tour. Pode ser importante para a etapa, pode ser decisivo para a geral. O pelotão acaba de mudar de direção, o vento passa agora sim a 100% lateral. Bela atitude por parte da Modern Adventure, Paulo Martins, uma equipa que não existia até ao ano passado, chega aqui, está no Alula Tour, não tem os mesmos recursos de outras, mas foi a equipa que ganhou o sprint pela curva. Cofidis também entrou bem, apesar de estar a perder umas unidades aqui atrás, mas foram as duas equipas que conseguiram superar, por exemplo, as equipas que estão na luta pela classificação geral e por isso mesmo vemos muito vermelho aqui na frente. Sim, e vamos vendo para lá da equipa que manifestou interesse em tentar apanhar alguém em dificuldades, isto quando vamos vendo um próprio elemento da equipa em dificuldades, mas percebermos como a própria Astana, que foi surpreendida hoje, a própria Bahrein, que está ali pela esquerda e hoje é mais fácil de identificar o Afonso, o Eulálio, porque vai de camisola branca, o Vazar de camisola verde, também ali protegido por um elemento da equipa. São ciclistas franzinos, portanto muito levezinhos, que têm sempre um pouco mais de dificuldade neste tipo de abanicos, e é isso que nós tentaremos perceber nestes 17 km que faltam, realmente o que é que pode ou não acontecer, porque tem que haver muita atenção, e nota-se por parte dos sprinters esse cuidado. Gaviria, Jonathan Millen, são ciclistas que ainda há pouco falávamos deles, já estão ali na primeira parte, diria na segunda, terceira linha de ciclistas, porque não querem ser surpreendidos com cortes no pelotão. E o Lies Johansson, por exemplo, é um ciclista fantástico, porque eu não me canso de elogiar este ciclista, que provavelmente daqui a 3 ou 4 anos nós iremos voltar a falar do grande trabalho do dinamarquês da UAE como um dos grandes ciclistas à frente do pelotão, daqueles que mais quilómetros faz a trabalhar, a proteger, porque ele faz isto de uma forma magnífica. Vamos vendo aqui a reorganização dos grupos, dos blocos, com a Picnic também a vir para a frente. A Picnic tem um ciclista dentro do top 10, é o quarto classificado, Bjorn Kort. Maurice Van Svenant da Soudal Quick-Step é quinto, Igor Arrieta da UAE Emirates é sexto. A Astana tem, além de Sérgio Higuita na terceira posição, tem o Nicolás Vinokurov em sétimo. A Carra Rural tem Gian Castellón em oitavo. A Ukio japonesa tem o Nicolo Garibo na nona posição. E o tricampeão de África, Enoch Mulubran, fecha o top 10. Portanto, em termos de equipas, a Astana lidera coletivamente com 15 segundos de vantagem sobre a UAE Emirates. Juventude para já no corpo de Afonso Eulálio por pontos. O líder é o vencedor das duas primeiras etapas e o rei dos sprinters desta edição, Jonathan Milan. Esta é a penúltima etapa, estamos num dia praticamente sem acumulado. Amanhã sim, amanhã vamos ter uma etapa dura, daquelas boas, com um final que não é em alto, mas quase, porque os ciclistas sobem, depois mantêm-se num planalto, terminam nesse planalto, com toda a certeza expostos a mais vento. Aqui, haja montanha ou não haja montanha, o que nunca falta é o vento. É uma constante nesta corrida.
Pode estar mais, menos intenso, mas é uma ventania constante aqui no deserto de Alula. Mas nota-se que agora voltou novamente a tranquilidade. Terá havido ali alguma pequena mudança de direção novamente que nós nem nos apercebemos na televisão, até porque foi durante o intervalo que houve essa tentativa brusca por parte da equipa que tentou armadilhar a etapa, mas o vento não está propício. Ou não é um vento forte nesta altura, porque não conseguimos perceber a velocidade do vento. Mas não me parece que seja algo que as equipas possam aproveitar, pelo menos nesta fase. Não quer dizer que eles não possam voltar a ter um desvio de trajetória na direção à meta, porque ainda vão ter uma pequena mudança, mas parece-me que se continuar assim, tudo aquilo que já foi passado hoje foi o pior. Não parece que vá haver problemas até ao final desta etapa, mas a atenção essa tem que continuar a existir e toda a gente sabe que tem que andar bem colocada, apesar da Astana, por exemplo, ser uma equipa que está muito na parte de trás, e já hoje apanhou grandes sustos, e não é normal uma equipa que tem 3 homens no top 10 ter toda a estrutura do meio do pelotão para trás. Vamos ver se continuar esta situação de corrida, como é que as outras equipas vão tentar desarmar a Lidl Trek e o melhor lead-out desta prova, porque senão o mais provável é estarmos a caminhar para a terceira vitória do Jonathan Millen. Até agora o Jonathan Millen tem ganho completamente à vontade, pois num dos dias o Milan Fretin acabou por estar mais perto dele, do outro foi o Daniel Skerl da Bahrein, porque a Bahrein nesse dia ficou sem o Bauhaus e teve que ser o lançador a sprintar. Também um bom corredor, o Daniel Skerl, muito jovem, vem da equipa de formação da Bahrein, que é a antiga Friuli, por onde passou também o Jonathan Millen e que agora se chama CTF Victorious. Entretanto, arranca ali um Terenganu do grupo. O Terenganu já ontem fez isto na parte final da etapa com o dinamarquês Bregnoi. Vamos ver quem mexe agora aqui por parte da equipa da Malásia. Os Tigres da Malásia, os homens de Terengganu, a melhor equipa asiática dos últimos anos, como diz o ranking UCI Ásia. Ano passado tiveram aqui o 11º lugar, portanto defendem essa posição. Nesta altura não vai ser fácil conseguirem melhorar essa posição. As coisas para eles este ano não estão a correr da mesma maneira. Tem alguns corredores que estão nos 20 primeiros, por exemplo, o Fergus Browning, que está ali a 31 segundos, o Matias Bregnoi também está a 31 segundos. Amanhã vão ter a possibilidade de ganhar posições, também tem a possibilidade de perder algumas, mas acreditamos que podem vir a terminar pelo menos com um ciclista dentro dos 20 primeiros. De momento controla a equipa do líder Voisard, o ciclista que ontem bateu o Afonso Eulália, o ciclista que não ganhava há algum tempo. Ele tinha apenas uma vitória como profissional, uma vitória que conquistou na Volta à Hungria em 2023, e ele não ganhava desde essa altura. Não é um ciclista super ganhador, mas é um ciclista que desde há 3, 4 anos, Paulo, tem estado aqui sempre no nosso radar como não sei, eu comparo um bocadinho o Yanis Voisard como o Paul Double. A dada altura pode fazer o clique, como fez o Paul Double o ano passado na equipa da Jayco. São corredores que têm muita qualidade, mas não estamos num contexto fácil do ciclismo, onde um corredor que não ganhou ainda possa começar a construir um nome, um palmarés. É cada vez mais difícil ganhar, não é? A prova disso é que ontem o Afonso Eulália ficou perto. Também podia ter sido a oportunidade do Afonso Eulália começar aqui a construir um perfil diferente, mais ganhador, mas a verdade é que não sendo fácil ganhar, pouco a pouco o Yanis Voisard vai mostrando que a consistência também é importante. Sim, sem dúvida, particularmente a evolução dele notou-se em particular quando chegou à equipa da Tudor. Já lá vão uns aninhos que ele ali está na estrutura, e portanto essa vitória que tu falas que ele teve na Volta à Hungria já foi um passo importante que ele deu. Jovem na altura, não é que ele seja velho, tem agora 27 anos,
mas é um ciclista que notou-se a sua evolução desde que chegou à equipa suíça. Sendo ele suíço, acho que também tomou ali de alguma forma um papel importante da equipa, que foi sempre acreditando no seu potencial, porque outros entraram e saíram e ele foi ficando. E portanto é um ciclista que com esta vitória, obviamente, aqui pode ser o tal clique que tu fazes referência. Por vezes é preciso uma vitória para os ciclistas se galvanizarem, ficarem mais confiantes e muito rapidamente chegarem a uma nova vitória. Obviamente sabemos que a Tudor cada vez mais quer um calendário junto às equipas do World Tour e não é fácil vencer-se. E portanto este Vosarra pode ter aqui um momento importante para a equipa. Também se vierem a vencer, e esperamos que isso não aconteça, que seja o Eulálio neste campo a consegui-lo fazer, porque é português e eu acho que todos nós estamos a torcer, por muito que tenhamos uma estrutura suíça onde existe muita gente portuguesa a trabalhar, todos nós estamos a torcer pelo Eulálio, eu falo por mim e portanto gostava de ver o Eulálio vencer esta corrida, até porque já o fizemos com o Ruben Guerreiro. Mas a Tudor se vier a vencer esta corrida não é uma novidade, porque já o tinha feito em épocas passadas, particularmente desde 2023, 24 e 25, ganhando sempre uma corrida por etapas. Esta poderá ser a quarta e portanto vamos esperar para ver se a equipa da Tudor, e particularmente amanhã com aquela dificílima subida que vão ter pela frente, onde o Ruben Guerreiro acabou por carimbar a vitória, e não é uma chegada em alto, mas sabemos que é muito dura a subida e depois não é fácil fazer recuperações no terreno plano que falta naqueles derradeiros 10 km. Pode-se definir ainda muita coisa e portanto vamos aguardar para ver o que é que Tudor consegue controlar até à subida e o que é que depois Voazar conseguirá defender também nessa subida, onde acredito e quero continuar a acreditar que o Eulálio tem tudo ainda para dar a volta à classificação geral. Vamos ver onde é que vai parar esta tentativa por parte do Zeb Kiffin, britânico de 27 anos, da equipa da Terengganu. O ano passado estava na Unibet Tietema Rockets. Este foi lá que passou as duas últimas temporadas. É um ciclista, sobretudo, que fez nome na cena interna britânica, na altura com a Rebel. Bons tempos em que tínhamos equipas britânicas continentais, como a Rebel, a JLT Condor, a Bike Channel. Havia imensas equipas com muita qualidade. Eu acho que finalmente, Paulo Martins, durante este defeso, consegui decifrar um bocadinho do enigma do ciclismo britânico, porque nós perguntamos sempre, não é? E muitas vezes debatemos isso, porque é que na Grã-Bretanha há tantos ciclistas, e eu acho que há cada vez mais ciclistas que passam profissionais vindos da Grã-Bretanha, sem que a Grã-Bretanha tenha um ecossistema interno em termos de ciclismo profissional, que sequer parecido com o nosso em Portugal, não é? Muitas vezes falamos do nosso ciclismo como um ciclismo que ainda poderia crescer e que por vezes vive numa certa precariedade, mas a verdade é que nós temos várias equipas e as equipas com maior ou menor esforço vão se mantendo na estrada. Na Grã-Bretanha arrasaram completamente com as equipas continentais, mas eu vim a ouvir aqui há uns tempos um podcast acerca da história do Geraint Thomas e pegando na história do Geraint Thomas, depois fomos relacionando dados. Geraint Thomas, Luke Rowe, os dois do mesmo clube. Foi o mesmo clube da Zoe Baxter, que foi o mesmo clube também da Eleanor Parker. Estou a falar tudo de ciclistas britânicos que em várias disciplinas obtiveram destaque. Um deles, claro, foi campeão do Tour de França e por isso leva o maior dos destaques. Mas consegui perceber que muito do sucesso que existe hoje em dia no ciclismo britânico se faz nos clubes. Não tem sido um problema para eles não terem equipas continentais, no sentido em que habituaram-se os corredores britânicos e os jovens britânicos a cedo irem correr para fora, mas a estrutura de formação, ou seja, a base da pirâmide que nós tantas vezes falamos aqui, dos clubes, das academias, está muito bem estruturada. Faz ainda com base na vocação de muita gente, e isso acho que é inerente ao ciclismo, muita gente que trabalha por vocação, não trabalha por dinheiro, mas trabalham por vocação e dedicam-se a organizar corridas, dedicam-se a estruturar equipas, a levar os miúdos a treinar para a estrada, etc. E as infraestruturas, porque algo reparei, as infraestruturas na Grã-Bretanha, sobretudo ao nível da pista, têm vindo a ser requalificadas. E
E o sistema de treino também me parece importante. Porquê? Porque o sistema de treino, por exemplo, dos miúdos britânicos, não passa apenas só pela estrada. Eles fazem, imaginemos de acordo com a categoria, com a idade, fazem 20, 30 km, uma saída, que ainda por cima tem a questão da luz natural. Muitas vezes tem que encurtar as saídas porque anoitece mais cedo do que anoitece, por exemplo, na Europa do Sul. Por uma questão de segurança, não se vai pôr os miúdos a sair à noite, não é? Portanto, quando há luz natural, faz essas voltinhas e depois termina-se o treino dentro do velódromo. Todos passam pelo velódromo. Portanto, o velódromo, para mim, é um dos pilares do sucesso do ciclismo britânico. Os velódromos, porque eles têm variadíssimos velódromos espalhados por todo o país, velódromos que, não estou a falar velódromos como o nosso, não é? Em Anadia, velódromos bastante modernos e cobertos, muitas vezes são velódromos, pistas ao ar livre, onde os ciclistas podem treinar, e numa mesma sessão de treino, tu consegues ter no velódromo, marcando a pista perfeitamente, consegues ter os mais pequeninos a treinar na parte de baixo e de acordo com a idade e com o nível de cada um, mais com o nível do que propriamente com a idade, tu podes ter diferentes grupos a circular no velódromo e eles habituam-se não só a rodar, porque rodam e treinam forte, mas também habituam-se a rodar na pista, que não é fácil ao início, com as suas bicicletas de estrada. Portanto, fazem o seu treino complementar dentro do velódromo, depois também fazem as tradicionais gincanas, a tecnificação, que é fundamental. A mim, fez-me um clique quando estava a ouvir aquele podcast que recomendo a quem quiser saber mais acerca do Geraint Thomas e de como eles trabalham. É o The Cycling Podcast. Para mim é o melhor podcast de ciclismo, brilhantemente conduzido muitas vezes pelo Daniel Freeby, entre outros colegas. Mas eles falavam e a dada altura estavam a contar como se trabalhava a metodologia de treino, a mentalidade. Outra coisa que me chamou a atenção foi o facto de muitas vezes estes clubes serem clubes exclusivamente dedicados à formação. Portanto, não têm depois equipa de ciclismo. São clubes que só trabalham com crianças. Isto muitas vezes é importante, que crianças estejam rodeadas de outras crianças. Porquê? Porque depois, à medida que vamos subindo de categoria etária, depois vai-se andando mais rápido e tu não consegues pôr um miúdo com um graúdo, não é? Há ali níveis diferentes, rodam a velocidades diferentes. Não sei, pareceu-me que havia ali 2, 3 pontos muito importantes. Esta aposta na base é fundamental. Se me perguntassem, e eu acho que tu responderias o mesmo se te perguntassem, o que poderíamos mudar no ciclismo português para termos um ciclismo daqui a 10 anos mais saudável, mais competitivo e com melhores perspectivas de futuro, eu era na formação que apostava na base. Eu dei uma entrevista há uns tempos atrás, não há muito tempo atrás, em que me fizeram precisamente essa pergunta e a minha resposta foi tão fácil de dar, porque foi essa precisamente que tu fizeste referência agora. A minha prioridade seria sempre a formação. Se tu não tiveres uma boa formação, não vais ter bons atletas no futuro. Pelo menos em quantidade. Poderá surgir um Eulálio de vez em quando, um Morgado, um João Almeida, assim, mas não vai sair Morgados e João Almeidas e Afonso Eulálios debaixo das pedras como nós gostaríamos que acontecesse. Porquê? Porque em Portugal, para lá da dificuldade, e este é um tema que levaria muito tempo, estamos a 6 km, mas para encurtar, tu falas do ciclismo britânico e de formação, e provavelmente se nós tivéssemos acesso ao dinheiro gasto por essas formações na Grã-Bretanha, iríamos rapidamente perceber que algumas dessas formações se calhar têm mais dinheiro anualmente do que as equipas profissionais em Portugal. E, portanto, é tudo muito bem feito, mas porque há capital financeiro. E é essa a dificuldade em Portugal. Em Portugal tu pegas numa qualquer formação de equipa que tem formação de miudinhos até cadetes, e já não puxo até júniores, puxo até cadetes, e tu perguntas aos responsáveis de cada uma dessas nossas formações em Portugal qual é o orçamento que eles têm para uma temporada inteira, e muito provavelmente alguns vão-te dizer que têm 30, 40 mil euros apenas para gastar. E não é para gastar em equipamentos, porque algumas e muitas formações em Portugal, quem paga os equipamentos que os ciclistas utilizam, os miudinhos utilizam, são os próprios pais. E isso é que faz a dificuldade do nosso país ser uma distância enorme para aquilo que tu acabaste de contar do ciclismo de formação na Grã-Bretanha, e provavelmente se falássemos de Itália, França, Espanha, iria dar tudo ao mesmo caminho. Portugal está num caminho certo, mas falta dinheiro, falta capital, falta que as equipas de formação tenham um orçamento digno de poder
ajudar e ter pessoas qualificadas, não estou a dizer que não sejam as pessoas certas, mas que tenham também um estímulo para poderem continuar a fazer o trabalho bom que estão a fazer, mas que seja ainda mais bem feito e mais profissional, no sentido de poderem dar ferramentas de trabalho aos nossos miudinhos para continuarem a acreditar que um dia um deles pode ser o João Almeida, pode ser um belíssimo ciclista e estar aqui a correr esta corrida. Claro, e acho que é muito importante a questão de aproximar os ciclistas dos jovens. Não é só a questão de os pôr a ver ciclismo, porque nós podemos ver ciclismo, podemos ver futebol, podemos ver muita coisa. Mas é importante aproximá-los, pô-los em contacto direto uns com os outros, que lhes façam perguntas, que de vez em quando dê uma voltinha com eles, não é? Eu estou a pensar nos Rui Costa, aquilo que tu contavas ontem do Tiago Machado na Academia da FAPEL, mas estou a falar de outros imensos ciclistas que tiveram muito sucesso, não é? Que são modelos, Claro. que podem ser copiados. E é muito importante porque, por exemplo, neste podcast com o Geraint Thomas, depois de ganhar a Volta à França, das primeiras coisas que fez foi voltar a Cardiff e voltou ao seu clube. E esteve lá uma tarde inteira a conversar com os miúdos. Claro. Os miúdos fizeram perguntas e tiraram fotos e estiveram com o campeão da Volta à França, porque eles têm que perceber que um dia o Geraint Thomas também teve aquela idade e também esteve ali e até nem era ciclista, ele nadava em frente ao velódromo e um dia disse, caramba, aquilo parece muito mais divertido do que aquilo que eu faço na natação, sem desprimor para a natação, que eu acho que é um desporto fabuloso, mas o Geraint Thomas chamou-lhe a atenção as bicicletas. E foi assim que ele começou a ser ciclista. E a partir daí, quantos ciclistas não ganharam na Grã-Bretanha à raiz do Geraint Thomas? E quantos não poderíamos ganhar nós à raiz do sucesso do João Almeida, dos irmãos Oliveira, do Yuri Leitão e de todos aqueles que hoje em dia já não estão no ativo, mas que um dia foram bem-sucedidos e estiveram no World Tour. Essa parte é muito importante. Levar o contacto, não? Olha, pegar neste rapaz que aqui está, que há 3 anos estava na 3ª divisão, e era pegar no Afonso Euládio. E o Afonso Euládio, hoje em dia, já é um ciclista que tem um nome importante dentro do ciclismo internacional, e é preciso mostrar aos miúdos que os miúdos um dia podem lá chegar, que não é fácil, não há que transmitir-lhes expectativas irrealistas, mas também não há que dizer não, vocês não vão chegar a lado nenhum, não é assim que se faz. É possível lá chegar. Claro, eu estava a ouvir e estava aqui a observar as bicicletas e a altas velocidades que nós tantas vezes dizemos, cada vez se anda mais rápido. E é cada pisa familiar que os ciclistas levam nas bicicletas hoje, particularmente nesta competição em si, porque antigamente, eu recordo-me quando era profissional que utilizávamos 52 dentes no prato da frente, e hoje garantidamente toda a gente no mínimo está a utilizar um prato de 54 e alguns provavelmente até 56, e isso só se via em contrarrelógios individuais. Com tudo isto e esta conversa, tanto era a expectativa de vermos cortes no pelotão como aconteceu, mas os cortes hoje foram todos antes do início do direto. Não houve cortes depois do direto, o que significa que o pelotão está compacto, que em termos de mudanças na classificação geral hoje não são esperadas nenhum tipo de mudanças. Ian Christen ontem atrasou-se um pouco mais na luta pela classificação geral. Desde ontem podemos dizer que a habitualmente eficaz equipa da UAE acabou por ter um dissabor no final do dia, porque a UAE investiu muito na etapa, foi das equipas que mais atacou, e nesta altura o melhor ciclista da UAE é o Igor Arrieta, que está a 16 segundos, nada está a perder, porque amanhã o Igor Arrieta pode perfeitamente recuperar estes 16 segundos, mas o Ian Christen, que era o líder em teoria, está a 33 segundos do primeiro lugar, ocupado pelo Yanis Voazar. Vamos recordar os sprinters que aqui estão presentes, porque hoje isto vai terminar a todo o gás. Fernando Gaviria dentro da carra rural. Temos dentro da Total Energia o duo Jason Tesson, Lorenzo Monzon. Também Milan Frettin dentro da Cofidis. Matias Guillemette da Tudor. Fábio Jacobsen da Picnic. A Astana tem Matteo Malucelli. Depois temos várias equipas que não trouxeram um homem rápido, ou aquelas que trouxeram já o perderam, como é o caso da UAE Emirates, que perdeu o jovem David Estella ontem naquela queda arrepiante. A Jaico tem Pascal Ackermann. A Pinarello Q36,5 traz Matteo Moschetti. A Bahrain Victorious tem Filippo Bauhaus. E finalmente a Trek tem o rei do sprint, Jonathan Milan.
quanto à Modern Adventure. Vamos ver com quem é que a Modern Adventure vai sprintar. Não tem assim à partida um nome forte, mas eu gosto destas equipas. A Modern Adventure faz-me recordar a Tudor quando apareceu. A equipa não tem nenhum tipo de problema em ser uma equipa novata no pelotão, mas chega aqui, mete ritmos, provoca ou tenta provocar bordure, é uma equipa que corre positivamente, começa a saber uma forma de correr que podemos associar ao projeto do George Hincapie, não é? Não é uma daquelas equipas que, bom, nós somos novos, vamos lá para trás e dá. Não, estão aqui na frente já na primeira corrida. Eles na primeira etapa pois não conseguiram meter ninguém na discussão dos primeiros lugares. O melhor foi o Riley Pickrell, que foi o ciclista que eles foram buscar a Israel. Na segunda etapa também terminou ao sprint. O melhor Modern Adventure foi o Stefan de Bot. Portanto, eles não têm um sprinter. O Riley Pickrell é um corredor rápido, mas não é um sprinter. Onde anda Jonathan Millen, Paulo? Está a chegar agora. Sim, mas já está ali bem colocado. Portanto, vamos ver se não fica fechado o suficiente para poder recuperar. Se ele está numa boa posição, já está a arrancar e, portanto, vai à procura de uma nova vitória. Bauhaus também lá está. Mas Bauhaus vai muito bem. Bauhaus arrancou, foi cedo mais. Atenção ao Malucelli. Atenção. Higuita. Bem, que surpresa! Que surpresa! Como é que isto foi possível, Paulo Martins? Quer dizer, eu parece-me ser Higuita, mas vamos aguardar, porque me parece ser um ciclista pequenino. Sim, mas o Malucelli também é pequenino. Quando tu disseste Higuita, eu parei. Eu ia dizer Malucelli, mas realmente é um ciclista que bate o Jonathan Millen. Cuidado, vamos rever. Eu acho que Malucelli, sim, se calhar por lapso meu, por engano meu, disse que era exatamente, e portanto não é Malucelli, tinhas razão, é também pequenino, como dá para perceber, e até me estava a fazer confusão, apesar da chegada de ter ali alguma dureza, até com algum vento frontal provavelmente, mas Malucelli muito bem, a bater o homem que queria levar a terceira vitória consecutiva em termos de chegadas ao sprint e acabou por ser batido, Jonathan Millen. Que surpresa tremenda. Vamos ver os sprinters do helicóptero, que ajuda sempre a perceber. Reparem como o Malucelli parecia a sombra do Jonathan Millen. Sim. Mas saltar para a frente do Jonathan Millen, uau! Agarrou-lhe muito bem a roda em todos os aspectos. E o vento lateral que estava a fazer-se sentir nesta reta da meta, e aqui claramente afastado e bem afastado por parte de Malucelli. Eu disse Higuita e por o engano, obviamente, uma belíssima vitória do italiano. É uma bicicleta. E atenção, porque tu falavas do aspecto vento, mas o Malucelli, quando passa o Jonathan Millen, vem precisamente a levar com o vento. Portanto, o Millen ficou sem pernas. Sim, completamente. Millen, ali foi uma questão de velocidade. Hoje perde e perde bem. E é para mim a maior vitória da carreira do Matteo Malucelli. E se nós pudermos rever novamente do Eli, a imagem, se viermos a tela, vamos perceber que quando o Jonathan Millen sai de trás do Consoni, que foi o seu lead-out, ele praticamente levanta-se para ultrapassar o seu colega e basicamente senta-se automaticamente, e ali sentiu-se que já não havia muita potência. Ele aqui volta-se a levantar porque sente a perigosidade do Malucelli, que veio sempre a sprintar quando decidiu que era o momento de atacar o risco de meta e bateu claramente. E aqui é uma vitória soberba, não é uma vitória por um descuido, é uma vitória de sabedoria, de capacidade física por parte do homem da Astana, que lá está, as coisas como mudam de um momento para o outro. Uma equipa que já sofreu hoje tanto que poderia ter perdido o pódio de Higuita devido aos ventos laterais, e chega ao final do dia tudo sereno, defendendo as posições na geral, e consegue uma vitória importante e continua a somar vitórias, porque esta é uma equipa que já tinha vencido em Espanha uma das clássicas de início de temporada com o Scaroni, agora vence com o Malucelli. Portanto, as coisas estão bem e acima de tudo uma Astana que fala muito bem italiano. E a primeira vitória deste rapaz foi em Portugal. Na altura, 2015, volta a Portugal, chegada a Lisboa, foi a última etapa desse ano. Ele estava na equipa IDEA 2010 ASD, bateu entre outros o Manel Cardoso, o Pedro Paulinho, o Filipe Cardoso, e o Matteo Malucelli provava na altura ter pernas para andar. Ele esteve quase a abandonar a carreira quando a Astana lhe deu a oportunidade de finalmente correr no World Tour. E agora, para mim, esta é uma vitória brutal, porque ele não é pela corrida em si, é porque bate Jonathan Millen. Sem dúvida. Ele já tinha ganho várias corridas a nível Pro Series, mas sempre no continente asiático.
aqui também continua no contexto asiático. Este é claramente um tipo de corridas e um tipo de contexto que favorece o Matteo Malucelli. Mas caramba, bater o Jonathan Milan numa prova em que o Jonathan Milan vinha de ganhar 2 etapas, não é que o Jonathan Milan tivesse chegado